Você sabia que em Mercúrio existe gelo? Além disso, tente imaginar como seria um dia lá em Mercúrio. Acha que seria um dia normal, né? O Sol nasce de um lado, vai, se põe do outro. Não em Mercúrio. Sabia que lá o Sol nasce de um lado, transita, para, volta um pouquinho, depois para de novo e segue sua jornada normalmente? Sabia também que Mercúrio foi responsável pela primeira prova experimental da relatividade geral de Albert Einstein? Achou que o planeta Mercúrio era só uma pedrinha incandescente e sem graça que orbita perto do Sol, né? Na verdade, é um dos planetas mais incríveis e malucos do Sistema Solar. Mercúrio, o mensageiro dos deuses. Do Sistema Solar, é o menor planeta. Até mesmo menor do que Ganimedes e Titã. Possui a menor inclinação do eixo de rotação, cerca de apenas 1/30 de grau, e possui a órbita mais excêntrica, com o afélio, o ponto mais distante do Sol, 50% mais distante do que o periélio, o ponto mais próximo do Sol. Excentricidade essa que é caótica e pode inclusive no futuro próximo gerar uma colisão com Vênus ou até mesmo com o Sol. Também é obviamente o planeta mais próximo do Sol, por isso que nós só conseguimos o observar pouco depois do pôr do Sol ou logo antes do nascer do Sol. Mas ele não é o mais quente dos planetas. Como assim? Pois é, com uma atmosfera extremamente espessa e que gera o mais forte efeito estufa do Sistema Solar, Vênus consegue alcançar as temperaturas mais altas. Por outro lado, Mercúrio é o planeta que possui a maior amplitude térmica do Sistema Solar, de 600 graus Celsius. Isso porque sua atmosfera é muito fina e não consegue reter bem o calor. E também por causa da duração dos dias por lá. O planeta leva para girar em torno de si próprio 59 dias aproximadamente. Já para dar uma volta em torno do Sol são 88 dias aproximadamente. Você provavelmente não percebeu o padrão, mas a razão entre esses dois períodos, 59 dividido por 88, dão quase exatos 2/3. Isso ocorre por conta do fenômeno da ressonância orbital entre o planeta e o Sol. Fenômeno esse que também ocorre, por exemplo, entre a Terra e a Lua, e ainda mais bizarramente entre Júpiter e seus 3 satélites, Io, Europa e Ganimedes. Fenômenos esses que ocorrem por causa das forças de maré, assunto que pode ser tratado num próximo vídeo aqui no Astrotubers. Os dias lá em Mercúrio são um pouco esquisitos, não são como aqui na Terra. Lá o Sol nasce, transita, até que ele para, volta um pouquinho, para de novo e segue seu caminho até se pôr. Ou seja, se você estivesse no lugar certo, você poderia assistir o Sol nascer, se pôr de volta no mesmo lugar e nascer de novo e seguir sua jornada normalmente. Ok, eu entendo, você deve estar se perguntando por quê, então vamos lá. Isto ocorre por causa da diferença de velocidade translacional do planeta entre o afélio e o periélio, e a briga que existe entre a velocidade orbital angular e a velocidade rotacional angular. Quando Mercúrio está próximo de seu afélio, a sua velocidade translacional é mais lenta, portanto a velocidade rotacional do planeta, que é sempre constante, acaba ganhando essa briga e o Sol transita normalmente. Porém, ao se aproximar do periélio, a velocidade translacional aumenta tanto que passa a ganhar essa briga contra a velocidade rotacional e causa esse movimento aparente retrógrado do Sol. Porém, logo depois, ele se afasta do periélio e a velocidade translacional diminui de novo e o Sol volta a ter o movimento, digamos assim, normal. Isso porque a velocidade rotacional vai voltar a ganhar essa briga. Lembra que eu disse que ele demorava 59 dias para dar uma volta em torno de seu próprio eixo? Pois bem, este é o chamado dia sideral. Observe na animação que o Sol demorou 1,5 rotação de Mercúrio para atravessar o céu. Se isso está confundindo a sua cabeça, é porque você está misturando os conceitos de dia sideral e dia solar, porque sim, existem 2 tipos de dia. O dia sideral é o dia com relação às estrelas fixas do céu. Ok, elas não são fixas, mas o movimento aparente delas é negligente com relação ao do Sol. Já o dia solar é o dia com relação ao Sol. Aqui na Terra, esses dias são muito próximos uns dos outros, então a gente nem dá muita bola. O dia solar é o que tem 24 horas, já o dia sideral
tem 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. Essa diferença ocorre por causa da mudança do posicionamento do planeta, devido ao seu movimento de translação. Um dia solar só se conclui quando um mesmo meridiano fica em perpendicular com o Sol pela segunda vez seguida, ou seja, ele vai sempre ser maior do que um dia sideral. Observe essa analogia que eu vou fazer para vocês com um laser quebrado e com uma coxinha na minha mão. Ou com aquele sinal italiano, né? Mas enfim, isso aqui representa Mercúrio. Ok, não é esférico, mas não precisa. E isso aqui representa o Sol. Isto aqui, esse negócio que eu não sei o nome, representa um meridiano em Mercúrio, ok? Então vamos supor que Mercúrio está sem translacionar, apenas rotacionando. Então vamos lá. Perceba o meridiano, tá? Vai rotacionar. Pronto, deu uma volta completa em torno do seu próprio eixo. Perceba, esse meridiano estava observando uma estrela que estava lá no fundo, que não é o Sol. E depois da rotação, ela está observando aquela mesma estrela que está lá no fundo. E neste caso, parado, também está observando o Sol no mesmo lugar. Então aqui passou um dia sideral, porque as estrelas lá de fundo são as mesmas, e um dia solar, porque está vendo o Sol de novo aqui. Só que acontece que Mercúrio está translacionando. Então vamos lá, vamos fazer a mesma coisa de novo, só que com a translação, ok? Então vamos lá, estamos indo, Mercúrio está rotacionando e pum! Percebam, o meridiano já está apontando para lá. A estrela que está lá no final já está vendo de novo. Então um dia sideral já passou. Porém, não está vendo o Sol ainda. Então ele vai ter que esperar mais um pouquinho até que, pum, pronto, agora esse meridiano está apontando para o Sol de novo. Agora sim que passou o dia solar. Então perceba que o dia solar é sempre maior do que o dia sideral. A menos que você esteja em Vênus, por exemplo, que é uma exceção a essa regra, porque ele possui uma rotação retrógrada, ou seja, uma rotação para o outro lado, então o dia solar lá é sempre menor do que o dia sideral. Pois bem, como você pode observar nesta animação, em uma translação completa de Mercúrio, passou-se apenas meio dia solar. Portanto, um dia solar em Mercúrio dura 2 anos, ou seja, 2 translações ao redor do Sol. Sim, aquele mesmo dia solar que aqui na Terra é 24 horas, ou seja, 1 sobre 365,25 ano, lá aquelas 24 horas, né, o dia solar, representam 2 anos no planeta. Então a cada dia você estaria 2 anos mais velho. Mudando de assunto, você já sabe que Mercúrio é quente, ele é muito perto do Sol, e claro que ele tem que ser quente. As temperaturas lá chegam a 430 graus Celsius, é um inferno. Porém, acredite, astrônomos acharam gelo naquela coisa. E não é pegadinha não, é gelo de água, é gelo de H2O mesmo. E você, meu amigo, minha amiga, deve estar se perguntando como assim? Mercúrio, inferno, como é que tem água em forma de gelo naquele lugar? Mas é aí, rapaz, que eu te pego, porque nos polos do planeta existem crateras enormes, praticamente cavernas, onde a luz do Sol nunca bate. As temperaturas por lá nunca passam dos 170 graus Celsius negativos. Não se sabe ao certo de onde essa água veio, mas especula-se que ela pode ter vindo de cometas que venham a ter atingido o planeta nos últimos bilhões de anos. É claro que se esses cometas tivessem atingido em qualquer outro lugar desse planeta, deste inferno, teria ido embora bem rapidinho, mas nesse lugar específico, ao longo de bilhões de anos, cometas podem ter caído lá, levando água em forma de gelo e depositado, e quem sabe pode existir lá bilhões de toneladas de água. Essas belas imagens vieram da sonda Messenger, que já foi descontinuada e que trouxe muitos avanços para o nosso entendimento deste planeta. Essa imagem em particular mostra algumas crateras desse planeta, que muitas levam nomes de artistas. As minhas preferidas são a Vivaldi, que é um dos meus artistas preferidos, e também a Kuiper, que é bem semelhante a Tycho, a minha cratera preferida da Lua. Mas enfim, assim como Vênus e a Lua, Mercúrio possui fases. Em 1639, o astrônomo e matemático italiano Giovanni Battista Zuppi observou tais fases, e a única explicação para essas fases é a de que Mercúrio orbita o Sol, e não a Terra, mas uma clara evidência do heliocentrismo, que é logicamente o jeito que a natureza funciona, refutando completamente a ideia de que
a Terra era o centro do sistema solar ou o centro do universo. A ciência funciona! Voltando a falar da órbita de Mercúrio, ela possui algumas características muito interessantes. Ela é inclinada em 7 graus com relação ao plano da órbita da Terra e possui uma precessão, ou seja, uma variação com relação ao tempo. Mas isso não é o inusitado, todos os planetas do sistema solar possuem alguma precessão desse tipo. As leis do movimento e gravitação de Newton são ferramentas extremamente poderosas que nos permitiram descobrir muito sobre como funciona o nosso sistema solar. No entanto, após um século de medições na posição de Mercúrio, percebeu-se que ele estava numa posição diferente de 43 segundos de arco da posição calculada usando os modelos newtonianos. Caso você não tenha noção do que isso seja, saiba que é algo bem pequeno. Basicamente, após um século orbitando o Sol, ele deveria ter parado aqui, mas ele parou aqui. Mas algo tinha que explicar com precisão essa precessão, como notou pela primeira vez o matemático Urbain Le Verrier em 1843. Também conhecido pela descoberta do planeta Netuno, que ele descobriu apenas usando um cérebro, um papel e um lápis. Tá, e um apontador. Então os cientistas da época começaram a produzir suas hipóteses, incluindo o próprio Le Verrier, com toda a sua moral depois da descoberta de Netuno. E ele propôs que haveria um cinturão de asteroides entre o Sol e Mercúrio, e que a somatória das gravidades desses asteroides causaria esta pequena diferença. Logo depois veio a mais famosa, de que existiria um planeta entre o Mercúrio e o Sol, que ganhou um nome, Vulcano. Um nome muito justo, afinal qualquer planeta mais próximo do Sol do que Mercúrio, seria um inferno, quente como um vulcão, que inclusive um astrônomo da época alegou ter o observado com um telescópio. Então o Le Verrier desistiu de sua hipótese dos asteroides e disse não, é Vulcano, né? Sendo que um outro astrônomo que estava observando no mesmo momento com um telescópio maior alegou não ter visto nada. Então ficou-se considerado que foi um erro nos instrumentos do rapaz. Teorizou-se também que isso poderia ser devido a um satélite de Mercúrio, ou então se Vênus tivesse uma massa 10% maior do que aquilo que se esperava. Para piorar, houveram hipóteses de que poderia haver um achatamento gravitacional do Sol, e também se foi proposto mudar a lei da gravitação universal como sendo proporcional a 1 sobre a distância elevado a um número pouco diferente de 2. Porém, meus amigos, minhas amigas, todas estas hipóteses estavam redondamente erradas. Inclusive, lembre-se desse monte de hipótese maluca para aprender uma lição comigo mais tarde. Mas não nesse vídeo, porque esse vídeo é apenas para falar de Mercúrio. Para saber sobre a teoria que resolveu todo esse problema e muito mais, siga clicando no vídeo que vai aparecer na sua tela, lá no canal Massa Cinzenta. Eu vou só retomar a intro que eu fiz nesse vídeo e começa a segunda parte, ok? Então aqui no AstroTubers por hoje é só. Não se esqueça de avaliar este vídeo, deixar um comentário com uma crítica ao vídeo, ou então termos que você não entendeu para a gente abordar futuramente. E eu vejo vocês na parte 2 desse vídeo, que você pode clicar aí na sua tela neste momento. Se você também não é inscrito no canal, inscreva-se, ok? Então eu vejo vocês lá. Até lá, valeu!